agora o horário. Então, nós temos o tema hoje, Psicologia Jurídica, estamos aqui com a Leônia. Então, eu vou fazer um questionamento sobre a psicologia jurídica. Leônia, como você pode conceituar a psicologia jurídica? Primeiro, boa tarde, a todas. E vamos lá, vamos desmistificar. Psicologia jurídica é uma sub-área da ciência psicológica e é uma sub-área que tem como objetivo auxiliar o sistema de justiça, contribuindo nesse sentido. Então, são vários os papéis que um psicólogo jurídico pode desempenhar. Vamos também assim esclarecer o que é um psicólogo jurídico. É um psicólogo, qualquer psicólogo que esteja fazendo um serviço no sentido de auxiliar a justiça. Claro que nós temos, como eu disse para vocês, é uma sub-área da ciência psicológica, nós temos uma especialização em psicologia jurídica, mas não quer dizer que somente o psicólogo que seja pós-graduado em psicologia jurídica possa atuar nessa área. É como eu falei para vocês, pode ser que tenha um psicólogo que esteja prestando um serviço numa delegacia especializada, como é o caso das DDMs, as delegacias especiais para atender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, esse psicólogo fazendo todo um trabalho de acolhimento, de apoio a essas vítimas de violência, ele está auxiliando a justiça, ele está desempenhando um papel de psicólogo jurídico. Como também nós vamos encontrar aqueles psicólogos específicos dentro dos fóruns, que estão ali sendo solicitados diante das demandas jurídicas dos processos judiciais, os quais vão requerer desse profissional uma postura de um avaliador, desde que ele venha fazer um estudo psicológico, psicossocial, dependendo da situação, que o juiz ou o promotor achar que ali realmente necessita ter uma visão mais ampla, um entendimento mais amplo sobre os comportamentos, os traços de personalidade dos envolvidos na situação. Então está lá o psicólogo para fazer esse trabalho específico. E hoje assim a gente vai ter um leque, uma gama muito maior desse trabalho. Até agora eu falei para vocês de 2 exemplos. Um psicólogo pode ser solicitado para uma delegacia, um conselho tutelar, para fazer um apoio, para fazer um aconselhamento, para fazer todo um direcionamento para determinado caso, que envolva a situação, as pessoas, como a gente vai ter aqueles que realmente estão dentro dos fóruns, ou contratados, ou concursados para atuar dentro dessa questão de auxiliar nos casos que requer essa visão mais ampla, de um entendimento maior que muitos atores jurídicos precisam compreender para que nas suas decisões, nas tomadas de decisões, a coisa seja muito mais justa e não venha prejudicar as partes. Como a gente vai ver o psicólogo aí adentrando em outras fronteiras, como é o caso da mediação familiar, que é uma visão que eu defendo bastante. O que é um psicólogo dentro de uma função de mediador? Ele vai estar lá com as partes em conflito, buscando junto com elas uma forma para que elas, dentro do diálogo, do entendimento comum, possam achar a solução ou as soluções para o problema, evitando assim o quê? Muitas vezes um processo judicial, fazendo um acordo antes, prévio, que é uma situação preventiva. E muitas vezes, nesse trabalho de mediador, trazendo para as pessoas uma consciência maior sobre seus papéis, sobre o que eles realmente querem, evitando ou até ajudando a diminuir o conflito. Então, assim, quando a gente percebe essa posição que o psicólogo também pode exercer, é fantástico, Você está contribuindo, não só com o sistema de justiça, mas trazendo um benefício para essas pessoas, fazendo com que elas ali possam se posicionar melhor e compreender por que estamos aqui brigando sobre isso. Será que a gente não pode ter um caminho
né, melhor, mais viável para resolver essa solução. Então a mediação também é uma possibilidade. Então vejam, percebam que é, né, uma diversidade muito grande da atuação do psicólogo nessa área. Então, Leone, qual a sua importância e por que você optou por essa área? Bom, eu vou falar por mim, né? Essa questão de identificação mesmo, né? Identificação pessoal. Eu sempre gostei, me interessei principalmente por conflitos familiares, né? A família sempre foi um foco assim, da minha atenção, dos meus estudos, né? E dentro dessa seara, eu também admiro, né, o trabalho da justiça. E quando eu comecei a cursar, né, psicologia, já faz o que, meu Deus, vai fazer 15 anos, né? Vou fazer 15 anos de formada. Na época em que eu estudava, ainda se falava muito pouco em psicologia jurídica. Na verdade, eu vim conhecer a psicologia jurídica quando eu me formei, em 2000. E aí busquei uma especialização e, assim, foi aquela situação mesmo, assim, poxa, que maravilha, né? O psicólogo, ele pode estar fazendo uma série de trabalhos e, assim, ajudando as pessoas, né, nos seus conflitos. Isso, para mim, é muito... assim, eu admiro bastante, né, esse trabalho. Então, a partir daí, eu comecei a buscar cada vez mais me especializar, cada vez mais procurar ampliar o meu conhecimento, né? Já atuei em muitos contextos, né, auxiliando a justiça, já fui supervisora de estágio em psicologia jurídica por 4 anos no Fórum Universitário. Na realidade, eu chamo Fórum Universitário, mas é Fórum Professor José Cavalcante Manso, que fica no campus da UFAL. Né? Ali logo na entrada, né, quando você vai na universidade, você vê um fórum. Naquele fórum, quando eu fui professora substituta por 4 anos lá na UFAL, com a cadeira de disciplina, aliás, com a cadeira de psicologia jurídica, né? Então nós implantamos um serviço fantástico. Né? Foi tão bom que a gente teve um reconhecimento assim, por parte do judiciário, muito bom, ganhamos sala, ampliou o serviço, né? Fizemos um atendimento de pré-mediação, ou seja, todas as partes que chegavam lá, que passavam pelos estagiários de direito, porque primeiro passa para eles verem se ali realmente o fórum é competente para o problema que eles querem resolver. Então, quando eles percebiam que a coisa estava meio, né, assim, mais complicada para eles darem um direcionamento, complicada no sentido, né, as pessoas muito sofridas, as pessoas extremamente debilitadas emocionalmente, né? Então eles encaminhavam para a pré-mediação, né? Então eu junto com os estagiários a gente fazia todo esse serviço, além daqueles que eu já falei para vocês, né? A promotora de justiça de lá, ou o juiz de lá, quando nos processos que eles viam a necessidade de ter esse olhar, essa compreensão psicológica maior, né, solicitava que a gente fizesse esses estudos psicológicos ou estudos psicossociais junto com o serviço social. E também atuei na área da violência doméstica e familiar contra a mulher, também durante 4 anos, né, lá no 4º Juizado, que é um juizado especial, que fica ali na Praça Sinibu, né, junto com a Defensoria Pública. Eles criaram um projeto, então nós compomos essa equipe, vamos dizer assim, interdisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais, defensores, e foi um trabalho também muito rico. Né? Fora isso, sou mediadora de conflitos, trabalho com mediação familiar e atualmente faço consultoria como assistente técnica nessas questões de conflitos familiares. Certo. Então, o presente trabalho pretende contextualizar a incidência de infrações cometidas por menores como base na análise do comportamento. Repete um pouquinho para eu entender melhor. O presente trabalho pretende contextualizar a incidência de infrações cometidas por menores como base na análise do comportamento.
Deixa eu ver se eu entendi o que você quer. Certo. Saber se o psicólogo trabalhando com menores infratores, exatamente. há uma possibilidade de desenvolver um trabalho que venha diminuir, ou até mesmo modificar essa tendência dele novamente praticar atos infracionais através de um estudo, de uma análise do comportamento deles próprios. É isso? É isso mesmo. Então vamos lá. Eu tenho também uma experiência muito vasta, né, no que a gente pode falar de trabalho com transtorno mental, doença mental, enfim. E quando a gente fala em avaliar, a gente vai buscar, né, perceber que nuances, né, que traços de personalidade aquela pessoa está demonstrando. Ela tem, ela traz. Então, quando a gente fala do menor infrator, é possível se fazer estudos onde a gente possa perceber, vamos dizer assim, os fatores, né, que ali incidem para que esse menor, essa pessoa, enfim, né, venha a cometer novamente um ato infracional ou não. Eu diria para você que a gente pode verificar determinadas tendências, mas o mais importante, quando a gente fala do menor infrator, não fica só coligado a esse menor. Tem que ampliar essa avaliação para o contexto todo do qual ele faz parte, ou seja, é verificar essa família. Quando a gente fala de avaliação, a gente tem uma impressão de que a gente fica mais amarrado ou preso a um teste, né? A aplicação de teste. Não, a avaliação psicológica ela é muito ampla. O teste ele é auxiliar nessa avaliação, mas verificar a família, a dinâmica familiar, as condições sociopsicológicas que essa criança ou esse adolescente, né, ele vivencia, é fundamental para que a gente possa ter esse entendimento, essa compreensão e poder assim, ter essas nuances de o que é possível se fazer, até mais importante, né, do que a gente ficar querendo prever se vai acontecer ou não, mas o que a gente pode, diante de tudo isso que a gente pode colher, né, sobre esse adolescente, melhor falando, né, que possa trazer uma modificação, né, nesse contexto e concomitante na vida, no desenvolvimento deste. Aí sim, a gente vai estar, né, desenvolvendo um trabalho muito mais rico, porque assim, eu costumo dizer, nós não temos bola de cristal. O psicólogo, às vezes, ele é né, erroneamente observado ainda por grande parte da sociedade como se nós tivéssemos esse poder de olhar para o outro, né, e dizer, olha, essa pessoa, a tendência, né, é ser assim ou fazer isso assado. Nós não temos esse poder. E nenhum ser humano é estático, né? Nenhum ser humano é estático. O nosso comportamento, por mais previsível que ele seja, mas a gente tem muita surpresa, a gente até se surpreende consigo mesmo. Então imagina, né? A gente olhar assim um jovem e fazer um estudo e dizer, não, esse daqui vai recidir. Bom, esse aqui, diante dos fatores, né, se não buscarmos um trabalho X ou Y, poderá, né, que aconteça novamente esse comportamento, a aparição dessa conduta, por isso, por aquilo outro. Então, o que a gente pode fazer nisso, naquilo outro, vislumbrando uma melhora desse comportamento? Aí sim, aí a gente vai estar no caminho mais correto, certo? Certo. Então, para você, Leônia, quais os principais desafios da psicologia jurídica? Acho que em poucas linhas eu até já respondi Percebi. nessa pergunta anterior. Vamos lá. Na outra pergunta, o trabalho do psicólogo com os adolescentes que cumprem penas devem ser contextualizados no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu vou te responder que sim, mas infelizmente o que a gente observa? O Estatuto, ele, em linhas gerais, né, se você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu costumo dizer,
também para os meus alunos, olha, o estatuto não ficou só para quem é operador do direito, não, é da sociedade. Então, que bom seria se todos nós pudéssemos, né, pegar, olhar, ler, compreender o que é isso. Então, ele é perfeito. Quando a gente lê, né, a gente vai assim, poxa vida, por isso que serve de parâmetro para tantos outros países, né, tão ovacionado o estatuto. Infelizmente, o que a gente vai encontrar é o não cumprimento, né, políticas públicas deficientes. Infelizmente, a gente está dentro de um cenário, né, sociopolítico muito desgastante, onde, né, eu vou até fazer uma crítica, né, onde a gente percebe claramente que não há uma forma, né, das funções executivas e muitas vezes legislativas de promover o bem social, mas um benefício próprio. Isso é muito triste. Então, por isso que as coisas elas ficam meio tolhidas, não é? Porque se a gente for olhar, poxa, profissionais existe no país, né? Condições tem, porque todos nós brasileiros pagamos os nossos impostos servem para isso, para serem aplicados, né? Para essas benfeitorias sociais, que é para nós, para todos nós. E a gente não encontra, né? A gente encontra desvio, a gente encontra estruturas precárias, a gente não encontra profissionais suficientes dentro dos locais que necessitariam. Muitas vezes você encontra o profissional está de mãos atadas, sem ter como trabalhar direito, porque não tem nem uma cadeira para sentar, né? Não tem, no caso nós psicólogos não temos um espaço que a gente possa acolher as pessoas. Então vai dificultando, né? Então assim, o estatuto, ele, ao meu ver, ele é fantástico. Agora, falta efetivação dele. Isso aí. Então, qual a importância da psicologia jurídica na violência intrafamiliar? Bom, eu também vou considerar fundamental, né? Quando você fala dessa violência, a gente vai estar dentro de um conceito de vitimologia, né? São as pessoas que sofrem, né, de algum tipo de violência. E assim, o que o psicólogo ele tem como primordial nessa seara? Primeiro, o acolhimento e o apoio dessas vítimas, que muitas vezes não estão sozinhas, elas estão, né, com, vamos dizer assim, outros entes familiares, como os filhos, por exemplo, né? Mães que fazem parte daquele contexto, enfim. Então, o acolhimento, o aconselhamento em que sentido? Da conscientização dessas vítimas de violência, e muitas vezes elas não se veem capazes de terem uma vida diferente, estão tão estagnadas nesse ciclo da violência, né? E isso às vezes extrapola gerações, ou seja, viu acontecer com sua mãe, né? E aí tomou para si aquilo como algo possível, algo comum, então passa a sofrer e isso vai passando, né? O ciclo vai se perpetuando. E muitas vezes enxergar outras possibilidades, né? Não é que não tenha capacidade, é porque fica cronificado nessa visão, né? Então assim, principalmente, né, ainda numa cultura onde a mulher ela vem aos poucos galgando o seu espaço, o seu reconhecimento profissional. Então, para muitas mulheres que ainda estão um pouco abaixo, num grau de instrução menor, isso ainda é algo que torna, né, erroneamente, né, foi construído na subjetividade delas uma coisa impossível de se alcançar. Então, o trabalho do psicólogo é justamente isso, é o resgate dessa autoestima dessas vítimas, né? É esse apoio e esse aconselhamento de que é possível e que todo mundo, no caso, né, é capaz de produzir, de ser um ser produtivo, não é? E, enfim, então é um trabalho assim, eu costumo dizer, muito de base, né? Essa minha experiência lá no quarto juizado me mostrou muito isso, né? O quanto é rico,
né, você poder facilitar para o outro esse entendimento maior de si, ele começa a perceber que ele é capaz, né, ele é capaz de mudar isso, ele é capaz de realizar tantas outras coisas que antes ele não se enxergava nessa condição, né? Então, por isso que eu falo, né, desde o início da nossa entrevista aqui, o quanto é amplo o trabalho do psicólogo no contexto de justiça, né, do psicólogo jurídico, porque ele tanto pode trabalhar com apoio, como ele pode avaliar para poder perceber, né, o que está acontecendo, o que pode melhorar naquele caso, naquela situação que envolve aquelas pessoas, né, como ele pode, enfim, né, atuar. Isso aí. Então, você pode nos dizer um caso que a deixou muito envolvida e marcou a sua vida profissional até o momento? Olha, são muitas, como diz, né, Roberto Carlos, são muitas emoções, né? Mas assim, já que estamos falando dessa amplitude de trabalho do psicólogo, né, no âmbito da justiça, diante de tantos casos, tem um que agora está me vindo, que foi de uma família, né, onde a questão era de violência, ou seja, envolvia a mãe, o filho e a nora, né? Então o filho estava no meio da mãe com a esposa, né? E estava um conflito muito grande, que já estava acontecendo as agressões físicas, por isso que foi bater no juizado, né? Porque aí a parte se sente lesada, vai lá, vai na delegacia da queixa, e da delegacia o processo chega, né? No caso, o encaminhamento chega para o juizado para formalizar um processo. E foi muito interessante esse caso, por quê? Porque, na verdade, né, envolvia uma disputa, né, por esse, que no caso, filho, né, da mãe e esposo, né, da mulher. Uhum. E na realidade, veja como é interessante o trabalho do psicólogo, né, nesse contexto. A nossa escuta, né, ela tem que ser extremamente ativa e continente. Quanto mais você escuta, mais você compreende, né? Você tem que ter essa vivacidade de compreender o que está por trás desses comportamentos, por que eles estão violentos uns com os outros, por que essas agressões estão acontecendo. E aí você vai ouvindo de um por um. Claro que quando a gente senta numa mesa de mediação, a gente tem regras, a gente estipula, olha, cada um tem seu tempo de fala, você coloca as regras, aqui a gente tem que respeitar o outro, evitar, né, palavrões, xingamentos, senão a gente não vai poder prosseguir. Mas foi muito bacana. Resumindo, né, chegamos a essa compreensão, né, todos que estavam disputando na realidade o amor desse rapaz, uma com a outra, né? E estavam assim, se utilizando de tudo para poder, dentro daquele ciúme, né? daquele sentimento de eu não vou perder, né? Então prejudicar o outro, para mostrar que o outro não prestava, para que ele tomasse uma posição, e ele já estava ficando, ele estava totalmente estressado, né? Porque é difícil para ele, tem a afetividade dele em relação à mãe, tem a afetividade dele em relação à esposa, mas enfim. Foi tão salutar, né, eles se escutarem, né, eles colocarem para fora o que sentiam diante do outro, e foi muito interessante porque, como eu falei para vocês, a mediação, quando a gente está nessa função, a gente incita o diálogo, né, eles foram observando um ao outro e vendo, poxa, mas a gente precisava fazer isso, né, na verdade, eles foram reconhecendo, né, e procurando um outro movimento para a família. E fizeram as pazes, né? As pazes dentro do possível, né? De terem mais respeito, de não estarem disputando pela atenção, pelo amor do outro, né? Então, assim, são essas pequenas coisas que marcam a gente, né? E a gente vê, puxa vida, a gente pode fazer muita coisa pelas pessoas, né? Às vezes são pequenos atos, né? A disponibilidade de escutar, de orientar, né, as pessoas, isso já muda tudo. Exatamente. Né? E aí o conflito acabou.
Então, a outra pergunta. Qual a diferença entre psicologia jurídica e forense? Então, quando a gente fala de psicologia jurídica, a gente está falando desse psicólogo que está fazendo todo esse tipo de trabalho que a gente conversou até hoje. Ou seja, ele está para orientar, ele está para exercer uma função de mediador, ele está para acolher uma delegacia especializada da criança ou do adolescente ou da mulher, né? Ele está lá para fazer um serviço interdisciplinar junto com outros profissionais, né? Eu me lembro aqui, quantas vezes eu não me sentei em uma mesa, eu, juiz, promotora, assistente social, para a gente discutir um caso. Isso é possível fazer na interdisciplinaridade, né? Cada um usa o seu conhecimento para poder chegar a uma solução. Isso é possível acontecer e é fantástico, né? Então, assim, a psicologia jurídica é o psicólogo a serviço da justiça, independente do contexto. Pode ser qualquer contexto, mas ele está auxiliando a justiça, ele está exercendo um trabalho de psicólogo jurídico. Já o forense é restrito ao âmbito dos fóruns. Ele vai trabalhar em cima dos processos que ele é solicitado. Por exemplo, tem um processo na 26ª Vara de Família sobre separação e divórcio. E ali, né, o juiz, em determinado momento da audiência, percebe o promotor, ou até mesmo um dos advogados das partes, que ali está existindo proibição do pai ter acesso ao filho. E aí levanta uma hipótese de que está acontecendo alienação parental. Aí o que vai acontecer? O juiz vai suspender temporariamente o processo, aí ele vai solicitar do psicólogo, muitas vezes também do assistente social, uma avaliação, um estudo psicossocial, como eles gostam muito de chamar. E ali ele vai formular quesitos, né? Por exemplo, por favor, ou senhor psicólogo, ou senhora, enfim, verificar se está ocorrendo alienação parental. Se estiver, favor informar em que nível de alienação parental se encontra o filho em questão. E aí os profissionais vão trabalhar, tem um prazo para isso, né, que o juiz determina, geralmente um prazo que geralmente não ultrapassa os 30 dias ou 45 dias, tá? E aí essa equipe ou esse psicólogo, ele vai emitir um laudo. Nesse laudo vai estar lá, vai conter justamente, né, essas dúvidas sobre a situação. E esse laudo vai servir de respaldo para o juiz, ele vai analisar, ele vai também tirar a própria conclusão dele acerca daquilo que os profissionais, no caso está falando do psicólogo, né, ali ele constatou em seu laudo para tomar uma decisão, entende? Então, o psicólogo forense ele está restrito a esse tipo de serviço dos fóruns. Só abrindo um parêntese. Hoje, como eu falei para vocês, a gente tem um leque de ação muito mais amplo. Até mesmo dentro dos fóruns, como eu me dei como exemplo, a gente pode implantar outros tipos de serviços além desse. Como é o caso da pré-mediação, que a gente fazia lá no fórum, né, que é um outro tipo de atividade possível de ser feito. Mas a diferença é essa, é que fica restrito mesmo às coisas que acontecem lá dentro, do contexto forense. Enquanto que psicologia jurídica é um leque, é uma possibilidade de atuação. Você mesmo, como psicólogo, pode ser solicitado, né, para fazer um acompanhamento numa delegacia, num conselho tutelar, em um órgão da justiça. Entendeu? Entendi. É isso aí. Então vamos lá. Quais as funções primordiais de um psicólogo jurídico e há quanto tempo você atua nessa área? As funções a gente já falou. Né? Já. Quanto tempo você atua? Então, como psicóloga jurídica desde 2004, né? Que eu atuo. Então, de 2004 para cá, a gente está em 2015, temos 9 anos, né? Então, há 9 anos que eu atuo nessa área, além da área clínica, né? Eu tenho essas duas especializações. Certo. Então,
Nós somos da Estácio, agradecemos a sua atenção, né? Você foi muito generosa, né? Tivemos aqui uma aula, né, sobre o nosso tema. Nossa professora em Introdução à Psicologia, a Cleo, e diretora do curso, e eu, Angela Maria, a Lígia e a Larissa, agradecemos sua atenção. Muito obrigada. Obrigada a vocês, né? E um beijo grande para a Cleo. E assim, que bom, né? Eu acho que tem que começar de cedo vocês a estarem conhecendo mais afinco mesmo as áreas de atuação do psicólogo, porque nada é estático, né? A gente falou hoje numa situação, do contexto atual, amanhã essas possibilidades elas ainda vão se ampliar mais, com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Pronto, você deixa só um recadinho para quem está cursando psicologia. Um conselho seu para nós estudantes de psicologia. O conselho que eu dou a um aluno de psicologia é isso: seja um desbravador, tenha sede de conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais rico se torna o nosso repertório e a nossa solidificação daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero exercer. Então sejam ávidos a conhecer, né? Não se tranquem ou não se fechem numa única visão, num único direcionamento, né? Sejam questionadores, né? Tenham sede, sabe? Sede mesmo. A psicologia é uma ciência fantástica e ainda tem muita coisa a se desenvolver, né? Então é esse o recado que eu deixo para vocês. Ok.